noite a todos. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre um comentário de Kardec que está no capítulo 17. O homem de bem. A verdadeira pessoa de bem é aquela que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Esta frase é um resumo de tudo que vem depois. É um comentário, aliás, comentário é fácil de fazer. Complicado é exercitarmos no cotidiano aquilo que Kardec vai desenvolver a partir dessa frase inicial. Porque para que nós consigamos colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, é preciso conhecer a lei de amor, justiça e caridade. E entender a lei de amor, justiça e caridade. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando de um sentimento que não exige reciprocidade. Um sentimento que sublima todas as demais necessidades humanas. Um pensar, primeiramente, no próximo do que em nós mesmos. Porque isso significa o combate ao nosso ego, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. A partir do momento que reconhecemos a todos como os irmãos e não nos achamos melhor do que os outros, nós estaremos combatendo o orgulho e possibilitando a prática da caridade, do amor incondicional. Então, tudo está relacionado. Se me acho melhor que os outros, eu não consigo praticar a caridade. Eu não consigo me doar. Eu não consigo amar incondicionalmente. Porque o meu ego pede que alguma coisa eu receba em troca. Então, esta lei de amor, justiça e caridade, o seu entendimento é que nos possibilitará buscar sermos pessoas melhores. E é claro que nós temos também a justiça. A justiça que nós compreendemos, a justiça divina, é ela se processando através da reencarnação. Porque é através das vidas sucessivas que nós vamos escolhendo as nossas provas que nos permitirão, então, tornarmos pessoas melhores. Então, se hoje nós não temos a chance de desenvolver um determinado aspecto da vida, porque talvez não tivemos acesso a uma boa educação ou a condições de saneamento básico, fazendo com que não tivéssemos um corpo saudável desde a nosso nascimento aqui, nós teremos em outra vida outras condições, talvez melhores, para que desenvolvamos outros aspectos da nossa vida. Mas nessa, a partir da escolha que fizermos, talvez teremos uma vida de maior dificuldade, que será importante para burilarmos aspectos, vícios, talvez, que só seriam possíveis de serem corrigidos naquelas condições que escolhemos reencarnar. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Vejam, aqui já complicou, não é? Já tem uma série de condições para que nós venhamos a praticar na nossa corrente existência e que talvez tenhamos muito mais dificuldades. Mas, como sempre, a lição que nos deixou Jesus é muito simples. Colocar-se no lugar do próximo, do outro.
Se nós temos alguma dúvida de como agir perante uma situação qualquer, será que eu devo revelar alguma coisa que não foi muito bem realizada pelo nosso irmão, pela nossa irmã? Será que eu devo destacar isso, falar? Nós normalmente dizemos que não julgamos, mas analisamos a situação para que possamos melhorar. Mas enfim, coloquemos no lugar da pessoa em que faremos uma crítica, mesmo que ela seja construtiva, e percebamos intimamente se gostaríamos de ser julgados ou avaliados conforme era a nossa intenção. Porque, como sempre bato nessa tecla aqui, sempre destaco que cada individualidade, cada espírito aqui encarnado, cada pessoa tem toda uma história desta e de outras existências que nós desconhecemos. Nós não sabemos qual é o móvel da ação das pessoas, das ações delas. Nós não sabemos por que uma pessoa se comporta dessa ou daquela forma. Mas nós podemos tentar conhecê-las e abordá-las da forma que as deixe mais confortável. Para muitas pessoas, nós não podemos dizer a verdade nua e crua, porque isso as ofenderia. E se nós queremos realmente buscar progredir através da harmonia, nós podemos descobrir a melhor forma de abordar aquela pessoa e, se necessário, sim, corrigir os erros, mas não de uma forma tão direta, como poderíamos fazer com outras pessoas que não seriam tão suscetíveis, que não tenham tantos melindres e que aceitariam, numa boa, uma crítica desde que construtiva. Mas a nossa responsabilidade individual, como espírito que quer evoluir, é perceber estas nuances em todo o relacionamento, no relacionamento do trabalho, com a família em casa, com o cônjuge, com os filhos, dentro da casa espírita, na diretoria, com os trabalhadores, buscar sempre este equilíbrio. Às vezes, temos que ser mais firmes, o que não significa que temos que ser violentos, porque quando imprimimos raiva às nossas palavras, quando somos violentos mesmo verbalmente, queremos satisfazer o nosso ego, porque talvez foi uma contrariedade, uma opinião diferente da nossa, que nos exacerbou os ânimos. E não simplesmente a vontade de ajudar a melhorar aquela situação, aquele ambiente. Portanto, temos que ser espertos, inteligentes, buscar a sintonia com a dimensão espiritual quando, diante de uma situação mais crítica, nós não sabemos como nos comportar. Mas, como diz Jesus, coloque-se no lugar do outro, vista o sapato do outro, e daí nós vamos buscar saber onde é que aperta o nosso calo. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Cabe destacar aqui também que nós não estamos falando de Deus como aquele que vai julgar, que vai perdoar, absolutamente. Quando disse aqui que nada acontece sem a sua permissão, quer Kardec dizer que as leis criadas por Deus, se nós quisermos ir contra elas, naturalmente vem a dor, vem o sofrimento. Nós temos o nosso livre-arbítrio.
se nós não praticarmos a lei de amor, justiça e caridade, como consequência natural dessa nossa imperfeição, a dor e o sofrimento poderão se fazer presentes. Mas não porque um Deus estaria a julgar e avaliar a nossa conduta. Mas também não devemos esquecer que, além dessa justiça de Deus expressa nas suas leis, nós temos a misericórdia infinita. E Deus, então, vai derrogar as suas leis através da sua misericórdia? Não teremos aqui uma inconsistência? Claro que não, se nós entendemos realmente como funcionam as leis naturais. E para isso é preciso que nós estudemos a codificação espírita, que nós mergulhemos na doutrina espírita, estudando todos os livros e todas as demais obras que compõem esta doutrina maravilhosa. Porque se ficarmos apenas participando de algumas poucas atividades, nós, quando estamos doentes, quando estamos sofrendo, é claro que nós precisamos de uma palavra amiga, de um consolo, mas uma vez recebido esse consolo, uma vez que já buscamos de forma mais firme o nosso restabelecimento, a nossa saúde física ou moral, nós podemos já fazer a nossa parte. Não vamos continuar doentes para sempre. Porque se insistirmos nessa condição de vítimas, óbvio que nós nunca melhoraremos e ficaremos sempre à busca de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, quando talvez já era o momento de que nós proferíssemos essas palavras de ajuda ao mais necessitado. Então, estudando não só o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, a Revista Espírita, em todas as suas edições, e mais as outras obras que dão suporte à codificação, como o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, e assim por diante. Estamos falando apenas das obras que foram coordenadas por Allan Kardec. E daí então nós vamos entender essa lei de justiça, amor e caridade. E como que a misericórdia divina pode influenciar, não derrogando essa lei, porque não existem milagres. Mas se nós temos um problema, como que nós poderemos superá-lo? Nós poderemos nos fortalecer, nós poderemos receber um conselho amigo de um encarnado ou de um desencarnado. E talvez essas indicações, esses alertas, esses avisos, sejam a expressão da misericórdia divina para que eu supere aquele obstáculo, para que eu passe por cima dele, ou para que eu busque um caminho alternativo. Mas se aquele obstáculo foi colocado lá pela nossa própria invigilância, como consequência das nossas atitudes equivocadas, ele continuará lá. Mas para superarmos, nós temos o nosso livre-arbítrio. Depende de nós, hoje, construirmos o nosso amanhã. Nada está escrito. Às vezes interpretamos de maneira bastante equivocada a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Nós não estamos aqui necessariamente para resgatar problemas que nós tenhamos construído anteriormente. É claro que tudo tem um efeito.
Toda a nossa ação tem uma consequência. Mas como passar por essa consequência? Existem 1001, muito mais que isso, alternativas para que nós sejamos pessoas melhores e contribuamos para a nossa evolução e ao do próximo, não necessariamente sofrendo as mesmas dores que no passado, pela nossa invigilância, nós tenhamos provocado em outro. Nós podemos dar a alegria, nós podemos proporcionar condições de prazer pelo conhecimento e por tantas outras possibilidades que vão levar pessoas à sua satisfação pessoal, que não necessariamente pelo nosso próprio sofrimento. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Se nós pensarmos mais, com mais energia na nossa vida espiritual, nós, claro, estaremos muito melhores condições de enfrentar qualquer dificuldade. Isso também não quer dizer que nós devemos desprezar a vida material. Se nós estamos encarnados aqui nessa vida material, nós temos que vivê-la. Nós temos necessidades materiais, nós temos que buscar satisfazê-las. Como o antigo provérbio chinês, a virtude está no meio. O problema é quando exageramos num ou no outro lado. Não precisamos levar uma vida isolada, buscando apenas amar a Deus, em vez de amar os semelhantes. Não é esse extremo. E nem o extremo da busca das conquistas materiais e ter mais e mais coisas que... por que eu preciso de tantos carros se eu sou uma pessoa só, tantas roupas, tantos sapatos? Então nós temos que buscar esse meio termo. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Existem situações que nós temos apenas que aceitar. Aceitar significa não nos rebelarmos contra aquela situação. Porque, como dissemos, nós escolhemos as nossas provas. Muito raramente temos convicção disso. Essas provas e essas expiações nos são impostas. Nós escolhemos a partir da nossa condição evolutiva, da nossa condição de entendimento. E se escolhemos aquela prova, aquela expiação, muitas delas, como por exemplo uma doença mais grave, nós não devemos nos rebelar. Aceitar não significa também não fazer nada. Nós temos que buscar os recursos que nós temos nos dias de hoje para sempre buscar aliviar as nossas dores. Nós não sabemos até que ponto vai aquela prova que escolhemos. Por que nós vamos? Eu preciso passar por isso. Esse é outro grande equívoco. Achar que o espírita gosta de sofrer. Quem que gosta de sofrer aqui? Se alguém gosta de sofrer, está doente. Deve buscar ajuda especializada. Nós devemos buscar o alívio para as nossas dores. Sempre. Nos resignarmos diante de uma situação que não pode ser mudada é natural, ou deveria ser natural, mas nós não sabemos o que pode ou o que não pode ser mudado. Então vamos buscar uma solução para esses problemas.
E esse item 3, continua, né? São quase 2 páginas. Nós vamos aqui para o final, porque o tempo urge. O homem, ou a pessoa de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem a pessoa de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Que seja feita a vontade do Pai. Boa noite a todos.